Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. Tiago, capítulo 5, 17. Nesse texto, Elias nos é apresentado como exemplo do que pode ser realizado por meio da súplica fervorosa de um homem justo. Versículo 16. Atente bem para o adjetivo empregado, pois não é qualquer homem, nem mesmo qualquer cristão, que obtém respostas definidas às suas orações. Longe disso, o homem justo é aquele que vive em comunhão com Deus. É alguém cuja conduta é agradável à sua vista. Alguém que mantém suas vestes limpas da contaminação do mundo e que está afastado da perversidade religiosa, pois não há maldade no mundo que desonre tanto a Deus e lhe desagrade tanto como a perversidade religiosa. Confira Lucas, capítulo 10, versículos 12 a 15 e Apocalipse 11, 8. Uma pessoa assim conta com os ouvidos do céu, pois não há barreira moral entre a sua alma e o Deus que odeia o pecado. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João, capítulo 3, 22. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Que petição terrível para apresentar diante da majestade no céu! Era incalculável a privação e o sofrimento que a resposta a essa oração havia de acarretar. A bela terra da Palestina se transformaria em um deserto árido e estéril, e os seus habitantes seriam arruinados por uma prolongada fome e com todos os horrores que acompanham esse fenômeno. Seria o caso, então, que esse profeta era um estoico frio e insensível, sem afeição natural? De forma nenhuma. O Espírito Santo tomou o cuidado de nos informar nesse mesmo versículo que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E isso é mencionado imediatamente antes de registrar a sua terrível petição. E o que significa essa descrição nesse contexto? Significa que, embora suas orações, ele se elevou acima de todo sentimento carnal. Por que razão Elias orou para que não chovesse? Não foi porque ele não se deixava influenciar pelo sofrimento humano, nem porque tivesse um perverso prazer em testemunhar a miséria dos seus vizinhos, mas sim porque ele buscava a glória de Deus antes de qualquer outra coisa, até mesmo antes dos seus sentimentos naturais. Recorde o que afirmamos anteriormente a respeito das condições espirituais que prevaleciam naquela época em Israel. A situação não era apenas a ausência do reconhecimento público de Deus. Não, de norte a sul, de leste a oeste, em toda a extensão da terra, em todo lado, o Senhor era abertamente insultado e desafiado pelos adoradores de Baal. Diariamente, a maré da iniquidade subia mais e mais, até o ponto de ter agora varrido praticamente tudo diante dela. E Elias era muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E desejava ver o grande nome de Deus vindicado e o seu povo apóstata restaurado. Assim, foi a glória de Deus e o verdadeiro amor por Israel que moveram a sua petição. Eis, então, o que caracteriza o justo, cujas orações são bem-sucedidas diante de Deus. Embora ele seja alguém de ternos afetos, contudo põe a honra do Senhor antes de qualquer outra consideração. E Deus prometeu: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Entretanto, quão frequentemente são verdadeiras as seguintes palavras a nosso respeito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Nós pedimos mal quando somos influenciados por sentimentos naturais, quando motivos carnais nos movem e quando considerações egoístas nos impulsionam. Mas como era diferente o caso de Elias?
Ele estava profundamente agitado com as terríveis afrontas contra o seu Senhor e desejava ver outra vez restabelecida a devida honra a Deus em Israel. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. O profeta não fracassou em seu objetivo. Deus nunca se recusa a agir quando a fé se dirige a ele baseado na sua própria glória, e claramente foi sob essa base que Elias suplicou. Trecho do livro A Vida do Profeta Elias, escrito por A.W. Pink, publicado pela editora Os Puritanos. O trecho é parte do capítulo 3, cujo título é O Ribeiro de Querite. Você acabou de ouvir Entre Aspas. Estimulamos você a adquirir a obra completa. Desse modo, você tanto obterá boa literatura quanto contribuirá com nossos apoiadores.